Gravando, Maria. Tá bom. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou a Maria Fernanda, residente da hepatologia, e hoje eu vou apresentar um caso, na verdade, até uma revisão de prontuário de um paciente que acompanha com a gente lá na casinha da hepatite. Então, a primeira consulta desse paciente foi no dia 2 de abril de 2013. É um paciente do sexo masculino, de 49 anos, pardo, natural de Minas Gerais, procedente de São Paulo, divorciado e técnico de informática. Ele vem com uma queixa de elevação de enzimas hepáticas. Ele é um paciente que já está em acompanhamento com o hematologista por um quadro de mieloma múltiplo desde 2011. Ele evoluiu, na ocasião, com insuficiência renal crônica e necessidade de hemodiálise no período de julho de 2011 até março de 2012, quando foi submetido ao transplante renal no Hospital do Rim, por doador cadáver. O que a gente tem de relato? Que, na ocasião, ele apresentou um quadro de anasarca, oligúria, proteinúria nefrótica, e aí procedeu essa investigação com o diagnóstico do mieloma múltiplo. Então, ele vem encaminhado para a gente do ambulatório da hematologia, devido a um quadro de prurido generalizado, intenso, pior à noite e incapacitante. O paciente relata que teve início após o transplante renal, esse quadro de prurido importante, e associado ao quadro, ele tinha elevação de enzimas hepáticas, principalmente enzimas colestáticas, fosfatase e gama-GT. Ele referia ainda um quadro de fadiga associado e negava icterícia, febre, perda de peso, alterações urinárias ou nos hábitos intestinais. De antecedentes pessoais, ele é um paciente que tem um diagnóstico de hipertensão há 1 ano, hipotireoidismo, tem esse transplante renal em 8 de março de 2012 e esse diagnóstico de mieloma múltiplo de cadeia leve capa, né? Ele fez 5 ciclos de quimioterapia com ciclofosfamida, talidomida e dexametasona, de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, antes dele fazer o transplante renal. De medicações de uso que ele vinha para a gente na primeira consulta, era o tacrolimus, 2 miligramas 2 vezes ao dia, everolimus, prednisona, levotiroxina, amlodipina, omeprazol e Bactrim. De história social, ele tinha um consumo de álcool importante, de mais de 80 gramas por dia durante 10 anos, mas já estava abstêmio há 5 anos, e negava tabagismo. De antecedentes epidemiológicos e socioeconômicos, ele tinha uma transfusão sanguínea em 2012 e hemodiálise de 2011 a 2012. Negava o uso de drogas injetáveis, tatuagens ou piercings, promiscuidade sexual e contato domiciliar com hepatopatas. De antecedentes familiares, o que tem relatado é só uma mãe hipertensa e com hipotireoidismo. Em relação ao exame físico na admissão, não tinha nada que nos chamasse atenção, ele estava em bom estado geral, lúcido e orientado, corado, hidratado e anictérico, ele só tinha um sobrepeso ali com MC de 28,9, mas não tinha estigmas de hepatopatia crônica ou outras alterações no exame físico. Então, aqui eu vou mostrar só um pouquinho como é que foi esse diagnóstico lá em 2011, quando ele teve o diagnóstico do mieloma múltiplo e dessa insuficiência renal. Então, os exames laboratoriais que foram solicitados quando ele deu entrada no Hospital São Paulo com quadro de anasarca, oligúria e proteinúria importante, tinha uma hemoglobina de 13,8, com leuco de 17.100, sem desvio, plaquetas de 295.000, um AP bom, um potássio discretamente abaixo do limite inferior da normalidade, uma ureia de 93, com uma creatinina de 8,96, uma bile normal, uma albumina baixa de 2,3, TGO de 82 para 38, uma TGP de 60 para 41, uma fosfatase alcalina de 1.164 para 250, uma gama-GT de 2.273 para 30. Além disso, tinha um colesterol discretamente elevado, triglicerídeos também, LDH elevado também, e uma beta-2 microglobulina de maior do que 20, né, sendo que o valor de referência é abaixo de 2,7. Além disso, ele tinha sorologias virais para vírus B e C negativas e um FAN negativo. Tinha uma eletroforese de proteínas também, dessa ocasião, o que chamava atenção era uma albumina baixa, né, de 2,6 aproximadamente, porém não tinha pico monoclonal. Imunoglobulinas IgA, IgG e IgM dentro da normalidade, e na urina tinha uma proteinúria importante, né, com uma proteinúria de 24 horas de 3,6 gramas.
Nessa ocasião, também foi feito uma ultrassom de abdômen total, que tinha um fígado conforme dimensões preservadas, contornos regulares e a cotextura homogênea, vias biliares intra- e extrahepáticas sem sinais de dilatação, e o parênquima renal com espessura preservada e aumento difuso da sua ecogenicidade, com aumento da diferenciação córtico-medular. Então, tinha pequena quantidade de líquido livre na escavação pélvica, perihepático e periesplênico, e ficou como sinais ecográficos compatíveis com nefropatia parenquimatosa e uma pequena ascite. Então, nesse momento, durante a investigação, foi optado por fazer uma biópsia renal, né? O paciente que abriu esse quadro já com uma proteinúria nefrótica, uma proteinúria importante, um aumento de creatinina, oligúria, e um paciente de 49 anos, foi feita essa biópsia, a gente já sabe agora, né, que tem esse diagnóstico de mieloma múltiplo, mas, na verdade, a biópsia foi feita antes do aspirado de medula. Então, sabendo que já é um paciente com um diagnóstico de mieloma múltiplo e com essa biópsia renal, quais seriam as hipóteses que a gente poderia pensar para esse paciente? A biópsia renal, eu vou falar um pouquinho mais para frente, junto com a biópsia hepática. Eu não sei se o doutor Gama quer falar alguma coisa em relação à hipótese diagnóstica, ou se eu posso prosseguir. Eu acho que o doutor Eduardo que conduz aí. Eu só na expectativa. Vamos ver o que a Ritinha acha. A Ritinha está ativa na nossa conversa. Não, é um paciente que tem mieloma múltiplo e que tem uma alteração renal, né, uma disfunção renal, então, e também tem elevação de fosfatase alcalina em gama-GT. Pensando no rim e o quadro de mieloma pode estar relacionado com mieloma múltiplo, né, e também muito relacionado a mieloma múltiplo, pode ter quadros de amiloidose com cadeias leves, né, levando à lesão renal. Alguma lesão específica no rim? Relacionada ao mieloma ou relacionado à amiloidose. Amiloidose, tá. Alguém Qual quer que eram complementar? aquelas causas de insuficiência renal com rins de tamanho normal? Tem umas tantas causas que se Eram enquadram muitas. nessa categoria, né? Quais são? Eu lembro as de rim aumentado. Normal ou aumentado. Normal ou aumentado, não é pequeno. É isso que eu quero dizer. HIV é uma causa de rim aumentado. Diabetes mellitus é outra causa de rim normal aumentado. Amiloidose também é uma Amiloidose. Amiloidose. Anemia falciforme também. Eu não estou lembrada mais. Anemia falciforme também pode fazer. Boa. Eu não lembro, tá, gente? Estou perguntando para... Alguém quer fazer mais algum diagnóstico? do doutor Oswaldo, aquelas coisas. Ana Luísa está falando esclerose sistêmica. Mais alguma? Amiloidose que já foi comentado. E o próprio mieloma? Sim, tem o rim do mieloma. Que não é um rim atrófico pequeno, né? Exatamente, Estou na dúvida do diabetes. O diabetes dá rim normal ou aumentado? Aumentado. Aumentado. Eles chegam numa fase de insuficiência renal crônica, ainda proteinúricos e com os rins de tamanho pelo menos normal, não diminuído. É isso mesmo, Caio? Oi. Sim, creio que sim. O que o patologista pensa? Na parte renal eu não penso nada, né? Na parte renal eu passo bem longe. Mas eu acho que sim, né? Principalmente, não vou falar, né, o que é. Então, vamos seguir. Doutor Gama, o senhor que é o nosso interlocutor com doenças sistêmicas. Sim. Acrescentaria alguma coisa? Não, eu acho que a Rita conduziu bem a impressão diagnóstica, né? Ou seja, o paciente com mieloma múltiplo,
e proteinúria maciça, né, entra um diagnóstico diferencial, principalmente de amiloidose renal. Se essa amiloidose ela é doença primária, ou seja, L, ou amiloidose secundária, né, outra questão a ser elucidada posteriormente. Mas se a gente lembrar que o paciente com mieloma múltiplo, ele tem uma propensão a desenvolver amiloidose AL, que é a forma que antigamente chamada primária, com uma associação muito estreita, embora não seja comum, relatos aí de 15% nessa evolução, é mais provável que isso seja, sim, amiloidose AL, né, de cadeias leves, compartilhando o mesmo universo aí de mieloma múltiplo com uma gamopatia monoclonal, né, e mieloma múltiplo no universo dessas gamopatias, né. Agora, se ele viesse com uma insuficiência renal, sem proteinúria maciça, né, a ideia do rim do mieloma seria mais atrativa, né, e se fosse uma insuficiência renal aguda, pensar principalmente em hipercalcemia do mieloma, levando aí a disfunção tubular e insuficiência renal aguda. Então, quando a gente fala do adoecimento renal no paciente com mieloma, as formas agudas, as formas crônicas, com ou sem proteinúria. Se tem proteinúria maciça, a ideia inicial é essa mesmo que a Rita chamou a atenção e que todo mundo certamente está imaginando tratar. Essa colestase laboratorial é importante, te ajuda, te atrapalha? Essa colestase, ela traz a sensação de que nós estamos falando de uma doença sistêmica, né? E que, como o mieloma múltiplo não é habitualmente uma doença que acometa o fígado, né, quando esse adoecimento está presente no mieloma múltiplo, a ideia da amiloidose se reforça mais ainda. E esse envolvimento do fígado na amiloidose AL, ele não é incomum, né? Essa expressão clínica com colestase é que não é tão frequente. O que é mais comum no universo do mieloma múltiplo é hepatomegalia, sem grandes alterações laboratoriais. O que a gente observa aqui é que ele fez um padrão de colestase bastante significativo, com expressão clínica de prurida, etc. Você lembra do nosso caso, logo no início das reuniões? Daquela que eu apresentei? Mieloma múltiplo com CBP, né? Exatamente. Né? Aqui a gente teria que fatiar diagnóstico, né? Ou seja, será que esse paciente tem mieloma múltiplo, amiloidose no fígado, não é amiloidose, por exemplo, uma doença autoimune, abrir o diagnóstico aí para colestase autoimune, mas aí a gente estaria, né, abrindo vários caminhos aí, quando a ideia inicial seria juntar tudo num pacote só. Mas lembro. Doutora Maria Lúcia, tem complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. Aqui a colestase a gente vai ter que investigar, né? Pode ser da própria amiloidose, e já tivemos esse caso, né, com CBP, então a gente fica meio pensando que talvez possa ser também, então temos que investigar aqui doença autoimune. No rim, a alteração parece ser essa mesmo, secundária ao mieloma ou amiloidose, não parece ter neoplasia renal, porque aí seria uma outra hipótese, né? Se ele tivesse um tumor renal, e aí uma colestase poderia ser aquela síndrome paraneoplásica que dá muita colestase, né? Stauffer, né? Stauffer. Então, acho que é isso mesmo, nada a acrescentar. Vamos lá, Fernandinha. Então, dando continuidade, só para ilustrar aqui para vocês o anátomo patológico da medula, que foi feito logo depois da biópsia renal, que veio com diagnóstico de infiltração por mieloma múltiplo, cadeia leve capa, né? E aí, foi nessa época que foi feito, então, os 5 ciclos de ciclofosfamida, talidomida e dexametasona, de outubro de 2011 a fevereiro de 2012. Então, voltando aqui aos exames laboratoriais da nossa primeira consulta, que foi em 2013. Então, só para lembrar que esses exames todos, essa discussão nossa toda agora foi lá em 2011. E a nossa primeira consulta foi em 2013.
Então, ele traz para a gente exames de dezembro de 2012, que tinha uma anemia, microhipo, com uma TGO de 52 para 40, uma TGP de 59 para 41, uma fosfatase de 505 para 130, uma gama-GT de 2.263 para 60. Ele tem uma boa função hepática, né? A gente vê que a albumina dele, que era de 2,3, agora está 4, mas era pela perda, né? Um AP maior do que 100%, uma bili normal, a creatinina ali 2,92, que é o novo basal dele, mesmo ele tendo transplantado, um LDH discretamente elevado, uma beta-2 microglobulina ainda um pouquinho elevada, e as imunoglobulinas um pouco abaixo, IgG e IgM um pouco abaixo da normalidade. Só parando um pouquinho, Fê, uma pergunta, assim, porque esse paciente foi submetido a essa quimioterapia em 2011 ainda. 11 a 2012, isso. De 11 a 12. Vocês acham que ele deveria ter sido melhor investigado da parte hepática antes de ser submetido à quimioterapia? Quem é que faria uma biópsia hepática ou uma avaliação antes? Ou vai embora para a quimio com aquela alteração hepática que nós não conseguimos definir direito o que é? Doutor, eu acho que tinha que ter sido feita uma avaliação, sim, com certeza. Eu acho que eles presumiram que era era pela doença e tudo, mas pelo que eu vi, meio que passou batido, assim. Eu também acho. Eu achei que você ia perguntar se você transplanta um mieloma múltiplo. O transplante foi quando? Transplante renal? Em 2012. 12. Março de 2012. Então, E ainda... A malignidade do mieloma não é contraindicação para um transplante. Não é transplante hepático? contraindicação para o transplante. Inclusive, esse paciente, né, ele respondeu muito bem à quimioterapia, né, inicial. E ele poderia ter sido um candidato ao transplante de medula, inclusive. Medula quanto rim, né? Mas eu acho que submeter uma quimioterapia sem saber exatamente o que está acontecendo nesse fígado, a gente podia somar agressões aí, né? E aí a gente estaria numa situação complicada se ele tivesse piorado. Eu biopsiaria o fígado antes também. Antes da quimioterapia. E principalmente porque, assim, pelo relato, como eu mostrei aí, essa queixa de prurido dele foi só depois do transplante renal, que foi em março de 2012. Mas quando a gente vê retrospectivamente, ele já tinha elevação importante de enzimas hepáticas, principalmente fosfatase gama-GT. A minha sensação é que só levaram em consideração a partir do momento que ele começou a ficar sintomático, né? A partir do momento que ele começou a se queixar de prurido, que foi quando encaminharam para a gente, que até então... Ele estava só acompanhando na hematologia mesmo. Então, aqui mais exames laboratoriais da primeira consulta. Um ferro de 70 com uma ferritina um pouco aumentada, né? Mas tinha um índice de saturação de transferrina de 20%. Colesterol total elevado. Sorologias virais para vírus B e C negativos. Um alfa-feto de 4,24. Um FAN negativo, antimúsculo liso negativo. Anti-LKM, mitocôndria negativos, e outros exames também de DNA, RNP, SM, ROI negativos. Então, nesse momento, não nos ajudou tanto em relação aos autoanticorpos, né, pensando em alguma doença colestática. Foi solicitada, então, uma ressonância de abdômen. Legal, os lípides, né? Lípides de colestase. Bem aumentado, Colesterol total bem aumentado, com HDL de 120. 20, Então, na colangio-ressonância, que foi feita dia 20 de maio de 2013, tinha um fígado de dimensões aumentadas, forma e contornos preservados, e 2 nódulos de limites mal definidos, nos segmentos 3 e 7, medindo respectivamente 0,8 e 2 centímetros, não tinha dilatação de veias biliares intra- ou extrahepáticas, tá? Tinha um baço, pâncreas e adrenais com forma e contornos preservados,
e os rins tópicos com dimensões discretamente reduzidas à esquerda, com espessura e sinais normais, parênquima normais. Ausência de sinais de hidronefrose e um cisto interso médio do rim esquerdo, de 0,6 centímetros. Então, ficou na conclusão como hepatomegalia homogênea, esses nódulos sólidos hepáticos inespecíficos, litíase vesicular e sem sinais de dilatação das vias biliares intra ou extrahepática e os sinais de nefropatia crônica, com pequeno cisto cortical em rim esquerdo. Então, neste momento, o que a gente tem? Um paciente de 49 anos, né, que tem já esse diagnóstico de mieloma múltiplo, cadeia leve capa, que fez esses 5 ciclos, né, de quimioterapia, como eu já falei, com ciclofosfamida, talidomida e dexametasona, tem um transplante renal em 2012, então ele vinha em uso de imunossupressores, apresenta elevação de enzimas hepáticas, principalmente fosfatase gama-GT, e um prurido generalizado de início, tinha 1 ano dessa primeira consulta, né? Lembrando que essas elevações de enzimas já vinham lá desde 2011. Então, as hipóteses diagnósticas, o que a gente esperaria dessa biópsia, né? Que o Caio vai apresentar agora um pouquinho para a gente. Ô, doutora Lúcia, alguma das drogas ele transplantou em 2012, né, já tinha a doença colestática prévia, parece que piorou, progrediu, enfim, pós-transplante. Alguma das drogas utilizadas no pós-transplante renal como imunossupressores poderia ter dado uma... Essas não, né? Micofenolato e everolimo, né? Que ele usou? Foi isso? Então, foi tacrolimus e everolimus, eu não entendo. Tacrolimus e everolimus. Não são drogas habitualmente colestáticas, a gente tem mais problemas hepáticos com azatioprina, com ciclosporina, mas com esse esquema que ele fez, não, a gente não atribuiria essa colestase a essas medicações. Gama, eu achei que o mieloma múltiplo era para tratar para sempre. O mieloma múltiplo, 25% dos pacientes são elegíveis a transplante, né? E aí isso leva em consideração faixa etária, estadiamento da doença, mas com as drogas mais atuais, né, inibidores de proteassomas, inclusive, e novas drogas derivadas da talidomida, o prognóstico melhorou muito, né, desses pacientes. E me parece que esse doente, eu falando com a Fernanda, a gente foi procurar inventário ósseo, e a gente não encontrou doença osteolítica, porque não há relato, melhor dizendo, de que ele tenha sido submetido ao inventário ósseo. Certamente foi, porque ele continua acompanhado pela hematologia, mas no nosso prontuário não há menção, né, de inventário do esqueleto, né, que seria, obviamente, obrigatório nesse paciente naquele momento, para ver se ele tinha doença osteolítica em sacabucado e estadiar, né, o mieloma múltiplo naquele momento atual. Mas eu fiquei impressionado também de acreditar que ele está muito bem hoje, né, mantendo a colestase em patamares muito discretos, né, com uma evolução muito boa, sem que houvesse necessidade dele transplantar a medula. Ou fazer novos ciclos, né? Ele fez isso em 2011 a 2012 só. E mantém remissão. E será que a doença que nós estamos pensando que ele tem, ela poderia recidivar no rim transplantado? Porque você falou que 25% é elegível para transplante, 75% transplante de medula óssea, como tratamento para a remissão do mieloma. Isso. Quer dizer, mas o cara com 75% não transplantou. E esse daí fez 5 ciclos e foi considerado curado? Foi considerado em remissão. E aí ele periodicamente vai à hematologia para refazer exames, né, inclusive de medula, para ver como é que está o comportamento evolutivo da doença. O último dele foi de 2017. 17. Eu vou até mostrar aqui que está em remissão. Caio, você quer colocar a sua apresentação? Depois eu volto para mostrar a evolução dele depois da biópsia? Pode ser. Tá bom.
Foi? Só um minuto. Apareceu? Tá aparecendo. Só que eu não vejo ninguém, né? Não. Não, mas a gente está te vendo. Quer dizer, está vendo sua tela. Então, em relação à biópsia hepática, é uma biópsia que a gente tem pouca representação portal, né? Na época, como é uma biópsia de 2013, foi mencionado só 3 espaços porta, tá? Então, para a gente avaliar até o componente, se tem uma doença colestática junto, está um pouco limitado, tá? Então, aqui é uma maçom, né? Primeira coloração que eu peguei para dar uma olhada. O que chama atenção? A gente vê, tem um espaço porta nessa região central, né? A gente consegue delimitar bem, só que eu não vejo nenhum alargamento portal, nenhuma expansão portal. O que me chama atenção é que tem umas áreas, que parecem áreas de um aspecto mais sinusoidal, que eu vejo um material um pouco mais denso depositado, né? Eu não tenho a impregnação pelo maçom mostrando, né, por exemplo, que poderia ser uma fibrose, mas é um material amorfo que chama atenção. Então, em relação ao HE, igual eu falei para vocês, a gente não tem muita representação portal. O que chama atenção nessa biópsia é o componente parenquimatoso. Então, a gente vê esse material, que a gente fala que é um material mais denso, né, e meio hialino, que chama atenção na localização entre os sinusoides. Em relação ao maior aumento, o que caracteriza? Então, a gente vê esse material mais denso sendo depositado entre os sinusoides, entre os hepatócitos, e, consequentemente, por ter esse depósito, a gente fala que tem até um efeito um pouco compressivo, né? Então, os hepatócitos adjacentes, a gente vê que ele sofre um mecanismo até mesmo de atrofia, né? Então, ele apresenta esse aspecto bem em uma fileira bem fina, né? E um material denso aqui característico, tá? Então, de primeira hipótese, a gente, lógico, vendo esse material, de primeiro momento a gente vai ter que tentar excluir a amiloidose, né? Então, a gente faz o vermelho Congo, né? A gente vê que esse material proteináceo depositado, com a coloração do vermelho, ele ficando avermelhado, isso mostra positividade para o vermelho Congo. Além da coloração em si, que a gente consegue ver pela própria microscopia óptica normal, a gente recorre também à luz polarizada, né? Então, a gente polariza esse material para confirmar mesmo que é um amiloide depositado. Então, na luz polarizada, né, como patologista gosta muito de comida, então a gente fala que lembra muito um verde, que é um verde de maçã, né? Então, a gente vê esse material refringente na luz polarizada. Então, além do vermelho Congo, da coloração normal, eu polarizo essa coloração que me ajuda mais a confirmar mesmo que se trata da proteína amiloide depositada aqui, tá? Então, fechando o caso, é uma amiloidose. Onde eu fecho agora? Acho que tem que parar. Parou. O problema aí é que a gente não consegue ter muita representação portal, então eu não consigo justificar o porquê dessa colestase junto, né? E você tem o laudo do rim que perdeu? A Fernanda tem, doutor Eduardo. Tenho. Vou colocar. O Caio, Oi. essa característica da deposição das fibrilas amiloides levando à compressão e atrofia de hepatócitos é uma característica histológica muito descrita no envolvimento hepático da amiloidose, né? Sim. E até a descrição, eles falam que a amiloidose, a gente pode ter essa deposição ou ao redor dos sinusoides, ou mesmo a deposição ao redor do espaço porta. E a gente pode ter as duas juntas, né? Mas é mais comum relatos relacionados mais a essa parte sinusoidal, que consequentemente a gente vê essa atrofia hepatocitária consequente, né? Posso dar continuidade? Sim. Sim, sim.
Então, pronto. Então, como o Caio mostrou, né, fechou, apesar de ter só 3 espaços portas nessa biópsia, fechou o diagnóstico de amiloidose, né, tinha uma siderose grau 2. E aí eu vou mostrar aqui também o laudo da biópsia renal, que foi lá em 2011. Eu não tinha mostrado antes para não perder a surpresa da amiloidose, mas todos já imaginavam. Então, eles apresentam áreas de fibrose, depósito hialino, né, envolvendo túbulos atróficos, e biópsia por agulha de rim, uma amiloidose renal, com depósito de substância amiloide nos glomérulos, túbulos, vasos interstícios, alterações degenerativas e regenerativas tubulares, alterações esclerotróficas, túbulo intersticiais em grau moderado, e depósitos de cadeia capa peritubular. Então, eles colocam essa observação um pico monoclonal de capa. Em relação à imunofluorescência, vem esse diagnóstico de amiloidose renal associado com depósitos de cadeia capa. E a imunohistoquímica também veio fortemente positivo para o amiloide A. Então, a gente fechou o diagnóstico de mieloma múltiplo, amiloidose renal e hepática, que o Dr. Gama vai fazer uma breve revisão, lembrando que essa amiloidose é a amiloidose primária, né, que seria por cadeias leves, pelo capa. Oi, doutor. Não, eu fiquei agora numa dúvida muito grande, sabe por quê? Aqui eles colocam, ele fecha o diagnóstico botando assim, fortemente positivo para amiloide A. Amiloide seria secundário. E a proteína amiloide AA seria a secundária. Secundária, Ela não tem cadeias leves. E aí a gente olha lá na descrição anterior da imunohistoquímica. E tem cadeias leves. Então, assim, aqui, ó, amiloidose renal associada com depósito de cadeia capa, né? E ele descreve também cadeias lâmbidas aqui em cima. E aí ele conclui lá, tratasse de amiloide A. Aí acho que a denominação lá deve estar inadequada. Não, né? Provavelmente por causa da descrição do marcador do anticorpo. Exatamente. Normalmente a gente usa o amiloide sérico, aí vem como nomenclatura para a gente como amiloide sérico A. Então, às vezes, foi retratado como sendo isso por causa do marcador, que normalmente a gente já tem essa definição. Ah, entendi. Então, aqui seria amiloide sérico. Sim. Que é o marcador imunohistoquímico normalmente que a gente usa. A gente usa até mesmo, por exemplo, para o adenoma, né, para a gente ver o subtipo. Tá. Mas, de qualquer modo, isso não invalida o diagnóstico da amiloidose AL, né, que é de cadeias leves. Isso. Porque além de ter a restrição da cadeia capa, né? Perfeito. Foi infiltração. Então, diante desse Como é que a diagnóstico... gente explicaria essa colestase, Caio? Tem algum mecanismo? Eu pensei em um efeito, às vezes, compressivo secundário. Porque já que a gente tem essa expansão e até mesmo uma hepatomegalia, acho que é a única justificativa. Não sei, posso estar até errado. O que eu achei engraçado é ter essa presença de 2 nódulos na imagem de característica inespecífica. depois não encontraram mais esses nódulos. Ah, tá. Nas imagens seguintes. Eu pensei mais esse efeito, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho que é bem mais provável, né? Porque o espaço porta ali tudo tranquilo, a gente não vê nada. Pouco, mas o pouco que tem, tá tudo normal. Sim, doutor Eduardo. Eu vou mostrar alguns trabalhos de casos, relatos de casos de amiloidose com envolvimento hepático, e o padrão tradicional é esse, colestase, né? Fosfatase bem elevada, gama-GT nem sempre tanto, e transaminase só tocadinhas ali, né, com envolvimento colestático mesmo. E às vezes o aspecto até morfológico, como a gente vê que ela dá um aspecto de dilatação sinusoidal, né? Se é aquele material, porque eu já peguei um caso até de uma revisão da escola, que a suspeita era só mesmo um quadro de obstrução sinusoidal. Só que, tipo, tinha um material também que lembrava muito amiloide. Só que aí faz vermelho Congo e a polarizada e não deu nada, né? Então, às vezes, tem que ter um pouco de cuidado, que às vezes é só um edema, alguma coisa relacionada à dilatação sinusoidal, que às vezes pode confundir.
tá? Mas aqui o material denso foi confirmado mesmo, mostrando a presença da proteína. Com a luz polarizada, tinha aquele aspecto verde maçã, né? Sim. Maçã verde. É incontestável, né? Então, diante desse diagnóstico, na próxima consulta do paciente, a gente iniciou o Ursacol. E, na verdade, a gente iniciou o Ursacol em dezembro de 2013. Esses são os exames de janeiro de 2014. Não tinha fosfatase alcalina. Também tentei procurar exames próximos, não tinha, mas a gente vê como já teve uma melhora das hepatocelulares, normalizaram, e a gama-GT ainda discretamente não, ainda é elevada, porém bem menos em relação aos exames anteriores. Durante a evolução com a gente, esse paciente, então, ele vem a cada 4 a 6 meses, a gente acompanha com ultrassom, exames laboratoriais, tem a endoscopia que não tinha nenhuma alteração significativa, tinha uma gastrite erosiva moderada de antro, só. Eu coloquei aqui só para ilustrar a evolução da hematologia. Em 2017 foi feito novo aspirado de medula, que tinha uma medula óssea exibindo amiloidose intersticial, e eles colocam que o presente imunoperfil, em conjunto com os achados histopatológicos, é compatível com medula óssea exibindo amiloidose associada a infiltrado linfoplasmocitário intersticial, sem evidências de restrição de cadeia leve ou clonalidade compatível com características reacionais. Eles colocam como remissão da doença. Essa é a última medula que a gente tem dele, tá? De 2017. Em 2018, a gente tem um novo ultrassom de abdômen durante o segmento lá com a gente no ambulatório, um fígado com forma e dimensões normais, mas com bordas rombas e ecotextura levemente heterogênea e um discreto aumento difuso da ecogenicidade hepática. Um baço apresentando volume e ecotextura normais, sem outras alterações. E aqui só para mostrar como é que o paciente está hoje em relação a exames laboratoriais. Ele basicamente acompanha com a gente de 4 a 6 meses, como eu falei, com exames laboratoriais e em uso do Ursacol. Em relação ao prurido, ele disse que depois que começou o Ursacol melhorou, ele tentou usar Ixizine, loratadina, cremes, hidratantes, não teve melhora do prurido, tá? E hoje em dia ele está com uma dose de 10,2 mg quilo dia, e a gente vê que as enzimas melhoraram bastante, né? Apesar de ainda manter fosfatase e a gama-GT um pouco elevadas, mantendo sempre uma boa função hepática. Então, para finalizar o caso, é só um paciente que tem um diagnóstico de amiloidose, né, com infiltração renal e hepática, conforme a gente viu nessa biópsia de 2013, e esse diagnóstico de mieloma múltiplo de cadeia leve capa, que está em acompanhamento com hemato em remissão. Ele ainda tem essa queixa de prurido ocasional, e ele vem evoluindo com uma dispneia, os moderados, pequenos esforços, tem um eco com uma espessura miocárdica aumentada, uma fração de ejeção de 68%, e uma disfunção diastólica grau 1, que eles estão pensando se poderia ter também aí uma amiloidose cardíaca associada, e vão iniciar a investigação. Aqui só para finalizar, mostrando os últimos exames laboratoriais dele, em relação às enzimas hepáticas, e não temos novo FAN, antimitocôndria, enfim, para pensar se poderia ter alguma outra coisa associada. E agora o Dr. Gama vai falar, né, um pouco mais sobre a amiloidose e a amiloidose hepática, mas a minha dúvida em relação a esse paciente é se vocês acham que seria válido uma nova biópsia atualmente, ou só vamos seguir com acompanhamento ambulatorial mesmo, em uso do Ursacol. O que vocês acham? Não sei. Eu acho que eu não faria. Se ele está com uma função preservada... Mantém só acompanhamento mesmo. Eventualmente, é uma pergunta para a doutora Maria Rosa, que é a nossa professora de quinta-feira, sobre colestases. Ela considera que essa resposta foi uma resposta boa. Foi uma resposta razoável, né? Aqui é difícil, porque como a gente estava discutindo, a gente já até nem entende muito bem qual o mecanismo que gera essa colestase. A gente sabe que nas doenças de depósito, nas infiltrações hepáticas, você pode ter colestase, provavelmente é um mecanismo mesmo obstrutivo em vias biliares menores, né, e que a gente não tem expressão de dilatação de via biliar, plug de bile, não foi visto
na biópsia, enfim. E por não ter, assim, um mecanismo super claro, o tratamento também é empírico, né? A gente dá Orsacol porque a gente dá Orsacol para toda a colestase. E ele, de fato, melhorou, mas não normalizou, tá com uma gama-GT razoavelmente alterada, embora a fosfatase alcalina, que a gente presta mais atenção, está quase normal. Por estar assim, também não faria outra biópsia. Eu acompanharia, né? Mas acho que outra biópsia, nesse momento, eu não faria, não. Ele está bem, está com a função normal. E de medicação, o que mais que ele usa? Os imunossupressores, que você comentou, é isso? E Isso. o Orsacol? Ou mais alguma coisa? Não, ele tem mais. Tem levotiroxina, lodipino, Bactrim, omeprazol, isso. Esses Bactrins, a gente vê que... o Gustavo está aí, será? Deixa eu ver. Tô, doutora. Tá, né? Então, Gustavo, lembra da sua tese lá, quais eram as principais medicações que davam alteração hepática nos transplantados renais? Então, no nosso ambulatório, a maioria era considerável, era de asa mesmo. Bactrim tinha, mas é muito pouquinho que tinha lesões hepáticas relacionadas ao Bactrim. A maioria dos número pacientes 1 era a transplantados... adioprina, né? Mas eu acho que a segunda era Bactrim, não é? mas era muito pouco. Era uma diferença enorme. Mas, de repente, a gente atribui esse aumento de gama-GT a alguma outra coisa, né? Não tem nada metabólico também nele aí, que ele tem um hipotiroidismo, não sei se ele... Eu acabei de ver que ele está em uso atualmente de gabapentina também, sertralina, simvastatina. A gabapentina também pode aumentar, né? Gabapentina dá um efeito colestático também, acho. Gabapentina, Doutor Gama, tá mudo seu áudio. A dose de Ursacol poderia ter uma melhora nessa colestase, aumentando a dose de Ursacol? Pois é, não tem uma dose definida, né? Ele está com uma dose assim que não é de nada, né? Não é dose de CBP, não é dose de CEP, é aquela dosezinha, né? Como, eu não sei o que o Gama vai nos contar, mas eu acho que não tem nada específico para tratamento da colestase e da amiloidose. Não tem evidência sobre isso, né? Então, pode ser que essa dose tenha ajudado um pouco, né? Mas difícil saber qual a dose ideal, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Maria Fernanda antes da gente passar para o Gama? Fernanda. Oi. Será que a gente está convencido que esse paciente tem mieloma múltiplo com amiloidose ou se ele é só amiloidose AL? Não sei. Mas ele não tinha mais de 10% de plasmócitos na medula, doutor? Tinha 20%, Me parece que a doença que predominou nele foi a amiloidose, né? E que o mieloma múltiplo desse paciente estava ali guardado na medula, porque não tem doença progressiva com adoecimento ósseo, lesão lítica, anemia significativa, né, hipercalcemia. Parece que o mieloma desse paciente estava guardado na medula ainda e não tinha sido jogado para a circulação periférica. E o que dominou aí o diagnóstico desse paciente foi a amiloidose. Com envolvimento hepático, envolvimento renal, né? Mas aí a gente vai marcar de falar com a hematologista dele, que esse paciente ele volta semana que vem no ambulatório, né? E para ver exatamente assim, amiloidose com mieloma ainda, né? É só doença medular, né? Ou eles estratificaram ele lá atrás e tinha doença no esqueleto, enfim, né? Que melhorou com a evolução com as quimioterapias, ou o que domina a doença dele é simplesmente a amiloidose AL. Né? Que é o que parece, na verdade. Eu fiquei nessa dúvida, assim, depois que eu peguei detalhes, assim, do
no caso dele, né? Vamos lá, doutor Gama? Vamos, doutor Eduardo. Faltou o último slide. Parabéns, doutora Maria Fernanda. Obrigado pela excelente revisão do caso. Obrigada, doutor. Esse caso, só para reforçar, a gente estava ligando para os pacientes retornarem ao ambulatório, agendando consulta para as segundas e para as quartas, né? E apareceu essa gastrofúria lá, isolada, né? E aí, de repente, está lá embaixo, né? Mieloma múltiplo amiloidose. Opa, vamos dar uma olhada direitinho aqui, vamos trazer essa gastrofúria para um local especial, e aí virou esse caso clínico, né? Essa sua definição, vou perguntar para a doutora Maria Lúcia. Esses isolados e mal conservados, quem que você lembra? Não, eu falei assim... O doutor Moacir falava que ele era um leucócitos isolados. Isolados e mal conservados, Nós temos muita gastrofolha boa, isolada e mal conservada. Um monte de caso legal lá, perdido. Então, nós vamos marcar, eu, o Fernando e a Fernanda, de sentar no sábado e domingo e levantar as folhas. E parece que não tem importância porque não tem cor, não é verde, não é azul, não é rosa, né? E, de repente, tem coisas aí que são interessantes, né? Então, diante do caso, né, a proposta foi fazer uma breve revisão a respeito de amiloidose, né, considerando que é uma doença rara, né, é uma doença que a gente, no dia a dia, não está habituado a incluí-la nos diagnósticos diferenciais, né, e quando a gente olha para pacientes com mieloma múltiplo, a gente tem que pensar sempre na possibilidade de que, quando a história natural de um paciente com mieloma múltiplo evolui com manifestações clínicas que não são habituais daquela doença, tais como uma síndrome nefrótica, uma hepatomegalia com padrão colestático, né, ou mesmo macroglossia, ou púrpura de cabeça e pescoço, enfim, coisas que não são, né, próprias do mieloma múltiplo, e que começam a cercar esse paciente com novos sinais e sintomas, a gente tem obrigatoriamente que incluir a amiloidose na história natural desse paciente e buscar esse diagnóstico. E quando Bota o modo apresentação, Gama. Cadê o modo apresentação? Aquele copinho lá, Senão vai ficar parado no primeiro, que nem da outra vez. Doutor, aqui embaixo à esquerda tem 3 símbolozinhos. Aqui embaixo. Não, ó, desce tudo à esquerda, seu mouse. Ó, não, é na tela mesmo. Tá vendo que lá embaixo tem 3 símbolos? Tem um que parece um copinho. Tem 4 quadradinhos. Slide show, pronto, lá em cima. Ok. Tá aí? Espera aí, clica, vamos ver. Mas tem que aparecer. Mas não vai dar. O terceiro botão na barra embaixo, Gama. Eu tô aqui com o assessor. Assessor, o terceiro botão. Não, se eu abrir o slide todo... É no próprio PowerPoint, não é na... Do lado desse botão que tem 4 quadradinhos aí embaixo. 4 quadradinhos? Desce tudo à esquerda. Isso, você passou em cima dele. Você passou em cima dele, Eduardo. É só para jogar o slide, não é para deixar a tela cheia. Isso aí. É isso. Aqui? Isso, só clicar. Não vai. Não vai aparecer o senhor. Manda isso aí, meu filho. Ou aparece o slide ou aparece o senhor. Claro que não, né? Como é que apareceu dos outros lá? É porque eles estão apresentando, não é o senhor. Reduz a tela, Eduardo. Eles estão vendo o senhor lá, mas o senhor não vai ver o senhor. Tá, tudo bem. Vamos lá. Mas cadê a apresentação? Espera aí, que ainda não colocou. Tá vendo? Tá. Estão? Tá tudo certo? Você consegue progredir? Passa o próximo. Consigo. Tá indo? Não.
Não. Se não puser no modo apresentação, ele não passa. Aí vai ficar só no título, que nem da outra vez. Espera aí que eu vou dar um jeito aqui no meu assessor, doutora Lúcia. Isso, bota ele ajoelhado no milho aí que ele vai. Foi atrás. Ou ele podia passar a apresentação para você, Fê, e você... Mas aí eu vai complicar, né? Eu posso colocar. É porque os slides não estão progredindo, não estão indo. Ó, coloca aqui. Doutor, você quer me mandar por e-mail e eu coloco aqui? Deixa eu ver se a Andressa é melhor do que a Eduardo. Espera aí. Aqui uma janela. Isso. Não, mas aí tem que deixar a janela. Aí. Tá vendo? Tá aparecendo? Tá progredindo. A gente vê pequeno, não tem problema. Volta para trás. Tá. Muito bem. Então, Volta lá para o slide 2. Isso. Oi? Vai para o slide 2. Sim, deixa eu só... Eu estava na introdução, na verdade, né? Eu estava falando que a amiloidose é uma doença rara, que a gente vê muito pouco na prática clínica, e, consequentemente, o nosso raciocínio não está sacramentado para colocá-la regularmente nos diagnósticos diferenciais. Mas que quando a gente tem esses pacientes com mieloma múltiplo, e eles começam a apresentar manifestações clínicas que não são habituais do mieloma múltiplo, tais como síndrome nefrótica, hepatomegalia, esse diagnóstico de amiloidose deve ser considerado como um diagnóstico diferencial. E é necessário que a gente lembre que 15% a 20% dos pacientes com mieloma múltiplo evoluirão com a amiloidose na sua história natural. Diante disso, o objetivo desta revisão foi chamar a atenção desse assunto que é pouco prevalente na prática clínica, porque de fato é uma doença rara, e alguma coisinha aqui da história, desde Rokitansky, em 1832, quando ele começou a identificar essa substância amorfa, mas foi Virchow que caracterizou a denominação amiloide, porque era uma substância muito parecida, semelhante ao amido, e assim ficou definido, portanto, como amiloide. Em 1968, foi feito um estudo que mostrou, de fato, qual é a composição dessa substância, que é considerada amiloide, mas que, na verdade, é uma proteína. Então, a proteína amiloide ficou muito bem caracterizada. Hoje, nós temos 27 diferentes tipos de proteína amiloide. 27. Mas só 6 ou 8 delas são causas de doenças clínicas. Embora nós tenhamos 27 subtipos de proteína amiloide, todas elas contêm esses elementos que aqui estão. O SAP, que é o componente amiloide P, glicosaminoglicães, apolipoproteína E e esse fator estimulador de amiloide. Então, se nós temos 27 proteínas amiloide, todas elas têm esses componentes aqui. O que vai diferenciar cada uma delas é a substância precursora que vai compor aquele amiloide. E sendo assim, em 1990, a primeira definição de amiloide como sendo uma proteína fibrilar que era corada pelo vermelho Congo, quando observada ao microscópio com luz polarizada, ela dava aquela birrefringência verde que o Caio mostrou ainda há pouco. Esses depósitos, quando eles eram analisados pela difração dos raios-x, eles tinham uma estrutura beta pregueada e, quando vistos à microscopia eletrônica, eles revelavam uma estrutura fibrilar típica que ficou caracterizada como amiloide. Essas proteínas fibrilares amiloides, elas podem, obviamente, provocar adoecimentos diversos, e dentro desse conceito clínico, nós vamos olhar aqui para essa figurinha que aqui está, mostrando qual é o processo de formação da substância amiloide. Quando ela está em um estado bem guardado aqui, estável, ela pode se dissociar desse padrão de normalidade e formar desordens aqui agregados, como esses que estão aqui,
Esses agregados tendem a se polimerizar e formar essas fibrilas. Esse produto que está aqui do meu lado, né, esquerdo, eles são produtos solúveis, né, e que são facilmente degradados. Quando eles polimerizam e formam as fibrilas amiloides, eles se tornam produtos insolúveis e aí eles podem se depositar, né, na matriz extracelular de diversos tecidos e órgãos e provocar adoecimentos distintos, né? Então, as fibrilas amiloides são substâncias insolúveis, né? No processo patogênico, elas deixam de ter solubilidade e passam a ser produtos insolúveis que se depositam em estruturas, né, teciduais e orgânicas, causando adoecimentos diversos. E aí nós temos, né, 27 proteínas amiloides, mas só algumas delas são capazes de causar doenças. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 subtipos de amiloidose, mas a literatura reconhece que só 6 têm relevância na prática clínica. Desses 6 tipos de amiloidose que têm relevância na prática clínica, né, nós temos aquelas doenças que têm comportamento sistêmico e aquelas que têm comportamento de doença localizada, que são expressas pela letra L. Entre as 6 que têm relevância clínica, nós temos aqui a amiloidose AL, que é o motivo da discussão de hoje. A amiloidose AL, que hoje é melhor chamada de amiloidose de cadeias leves, né? Em vez de amiloidose primária, amiloidose de cadeias leves. Nós temos uma forma rara, que é a amiloidose AH, que é a amiloidose de cadeias pesadas, que só tem expressão de doença sistêmica. A amiloidose secundária, que é essa AA, né? Que é decorrente da deposição desse componente amiloide A. E nós temos a amiloidose transtirretina, que é essa, que é da história da amiloidose hereditária, familiar, e cujo exemplo maior é a amiloidose familiar portuguesa, uma doença chamada doença de Corino de Andrade. As doenças amiloidóticas hereditárias, elas têm aqui mutações, né, nessa proteína chamada proteína transtirretina. E o exemplo maior desse tipo de amiloidose é a amiloidose familiar portuguesa, chamada de doença de Corino de Andrade. A outra forma é essa de cá, a amiloidose da beta-2 microglobulina. Se a gente olhar para essa forma de doença, ela está associada aos dialisados crônicos. Indivíduos em tratamentos hemodialíticos por mais de 8 a 10 anos podem desenvolver posteriormente compressão do carpo, fazendo síndrome do túnel do carpo, a compressão do nervo mediano, desencadeando na síndrome do túnel do carpo, que é, na verdade, por depósito de beta-2 amiloide. Então, essa é uma apresentação clínica de doença que atinge uma população específica, que são os renais crônicos em tratamentos hemodialíticos. As demais formas, vejam, né, que elas são, né, sistêmicas também, à exceção dessa da apolipoproteína A1, que pode ser sistêmica e localizada, envolvendo um segmento de aorta ou aorta como um todo, mas, de um modo geral, quando a gente olha para o universo das amiloidoses, a gente pensa em amiloidose AL, que é a forma antigamente primária, hoje chamada de cadeias leves, que foi motivo da apresentação deste caso clínico, amiloidose AA, que é a amiloidose secundária, amiloidose hereditária, familiar, da transtirretina, e a amiloidose da beta-2 microglobulina, que é o encarceramento do nervo mediano, fazendo o síndrome do túnel do carpo. Antes de passar adiante, eu queria chamar a atenção só da importância dessa amiloidose AA, que é, na verdade, um conceito que deve ser lembrado também na prática clínica, porque a gente vivencia muitos pacientes com doenças crônicas, inflamatórias crônicas, infecciosas crônicas, a artrite reumatoide, né, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, né, a tuberculose, enfim, esses adoecimentos crônicos, inflamatórios e ou infecciosos crônicos, eles podem servir de gatilho para estimular a proliferação de um amiloide. Esse amiloide é amiloide AA, e, consequentemente, expressando uma doença, amiloidose sistêmica, mas com envolvimento prioritariamente renal, fazendo a mesma síndrome nefrótica que o paciente da Fernanda fez, com proteinúrias maciças, com rins grandes, e evoluindo, não é, ao longo da sua história para insuficiência renal crônica, diálise e ou, portanto, indicação de transplante em absoluto. Então, há que se diferenciar a amiloidose AL, que é a amiloidose de cadeias leves,
essa forma sistêmica primária, né, que pode vir isolada ou em associação com outros adoecimentos, mas dentro do grupo dos distúrbios plasmocitários, que no caso é o mieloma múltiplo. A amiloidose AA, que é a amiloidose secundária, que precisa que esse organismo esteja previamente adoecido por uma condição inflamatória crônica ou infecciosa crônica, em que o adoecimento é principalmente sobre a forma da amiloidose renal, com expressão de síndrome nefrótica, e a amiloidose do dialisado crônico, que expressa-se exclusivamente por encarceramento do nervo mediano. Então, esses são os tipos mais habituais, né, de adoecimento para diversos tipos específicos de amiloidose. Aqui só para mostrar, né, qual seria o mecanismo patogênico da amiloidose primária, da amiloidose AL. A amiloidose AL é a amiloidose de cadeias leves, então ela entra no diagnóstico diferencial dos distúrbios plasmocitários. E aí nós temos aqui um clone pequeno de células B. Esse clone pequeno de células B, de forma insidiosa, começa a proliferar amiloide. Cineticamente, esses amiloides são instáveis, né? E eles interagem com o microambiente e elementos desse microambiente, como chaperonas, né, glicosaminoglicães, endoproteases, e aí se precipitam, fazendo oligômeros que depois se transformam em fibrilas, que, quando coradas pelo vermelho Congo, dão essa birrefringência verde-maçã. Essas massas fibrilares, elas se depositam em órgãos específicos, acarretando adoecimentos. E se a gente olhar aqui a frequência de adoecimento, o coração está envolvido em 82%, o rim em 68%, o fígado em 14%, os tecidos moles 17%, sistema nervoso periférico, né, 12%, né, e, portanto, nós temos aqui uma doença com expressão clínica multissistêmica. Esse paciente que a Fernanda apresentou, né, tem uma hipertrofia ventricular, está em investigação aí para possivelmente amiloidose cardíaca, e não é de se estranhar que esse diagnóstico venha a ser confirmado posteriormente. A frequência de adoecimento cardíaco na amiloidose AL é muito grande. E vejam que o fígado adoece em 14%, alguns artigos, alguns trabalhos colocam até 27% de adoecimento hepático, né, mas não é um órgão que com muita frequência esteja ali, né, no envolvimento da amiloidose sistêmica e, consequentemente, a amiloidose AL. Aqui, as apresentações clínicas diversas, o coração, o rim, o fígado, o trato gastrointestinal, né, o acometimento do sistema nervoso periférico, o acometimento ocular, acometimento dos tecidos moles e outras manifestações. Então, o coração, com frequência, adoece, e esse adoecimento cardíaco é sob a forma de uma miocardiopatia restritiva, em que a fração de ejeção costuma, né, estar ali dentro de parâmetros normais, né. O rim, o grande adoecimento renal é proteinúria maciça, com esse componente nefrótico. No adoecimento hepático, a gente vê desde a elevação de hepatomegalia, identificável ao exame clínico, né, em que a imagem não mostra alterações significativas, né, a elevação de enzimas hepáticas, a CIT, fosfatase alcalina, e quando a gente olha para os testes bioquímicos do fígado, a gente confirma, de fato, que as enzimas canaliculares estão sobremaneira elevadas nesses pacientes que fazem adoecimento hepático. O trato gastrointestinal, desde o esôfago até o reto, pode ter envolvimento por amiloidose, né? As neuropatias periféricas, o envolvimento ocular com síndrome do olho seco, né, opacificação do vítreo, glaucoma, enfim. E aqui eu queria chamar a atenção desse aspectozinho que, embora seja visto só em 10% dos casos, que é macroglossia, né, poucas doenças da medicina interna fazem macroglossia, né? Hipotireoidismo é causa de macroglossia, acromegalia é causa de macroglossia, e a amiloidose primária, a amiloidose AL, também é causa de macroglossia. Então, embora, né, a frequência seja pequena, só 10% dos pacientes com amiloidose desenvolvem esse achado clínico, a presença dele, né, reforça diagnósticos diferenciais e que ficam, obviamente, ali na ponta de 3 dedos, não mais do que isso. Então, fica fácil aí a gente ganhar, né, corpo aí e robustez maior para essa impressão diagnóstica em termos de amiloidose. É uma doença sistêmica e, como eu disse, o rim, o coração, né, adoecem com maior frequência. E aqui nós temos, né, quando a gente compara, né, a amiloidose primária com a amiloidose da transtirretina, né, vejam aqui como a amiloidose primária, a amiloidose AL,
né, ela é uma doença de praticamente todos os órgãos e todos os sistemas, exceto o sistema nervoso central, que não adoece na amiloidose primária. E a gente não sabe por quê. Né? Por que na amiloidose, alguns amiloides têm preferência por determinados tecidos e órgãos e não por outros? Isso aí é um enigma ainda a ser, né, esclarecido. Então, a amiloidose primária adoece, né, de um modo geral, qualquer órgão, qualquer sistema, né, mas poupa, tradicionalmente, o envolvimento do sistema nervoso central. As amiloidoses da transtirretina, elas são, obviamente, mais, né, restritas a adoecimentos específicos, e quando a gente olha para essa variante amiloidótica transtirretina, o envolvimento do sistema nervoso é significativo. Vejam aqui a frequência de neuropatia, disfunção autonômica, né? Esses aspectos marcam muito a polineuropatia amiloidótica, que é uma apresentação clínica da amiloidose da transtirretina, e cujo exemplo maior é a amiloidose familiar portuguesa. Então, nós temos aqui as apresentações clínicas habituais da amiloidose, né? E o envolvimento hepático da amiloidose. Como compreender e como enxergar esse envolvimento hepático na amiloidose. Esse trabalho, ele mostra, não é? É um relato de caso, na verdade são 5 casos, em que ele mostra, não é, a amiloidose hepática primária, e aqui não é amiloidose sistêmica, é um envolvimento exclusivo do fígado, 10 a 20% das amiloidoses podem ser localizadas, e aqui nestes 5 casos é a amiloidose só do fígado. Nós temos aqui 5 casos, né, e quando a gente olha para esses pacientes, a fosfatase alcalina e a gama-GT são as grandes alterações laboratoriais encontradas nesses pacientes. Né? Este outro trabalho relata, não é, uma casuística, e depois faz uma revisão da literatura, né, de hipertensão portal e insuficiência hepática aguda, né, em pacientes com amiloidose primária. E aí aqui nós já estamos chamando o conceito da amiloidose primária, que é a amiloidose AL, que é a amiloidose de cadeias leves. E aí ele relata aqui a casuística dele de 3 casos. Vejam a faixa etária, todos idosos, não é? 2 homens e 1 mulher, e o desfecho foi ruim para os 3. Não é? O desfecho foi muito ruim para os 3. Esses pacientes não tinham, né, só envolvimento hepático, obviamente, porque era amiloidose primária sistêmica, tinha envolvimento hepático, tinha envolvimento renal, envolvimento cardíaco, envolvimento esplênico, ou seja, mais de um órgão estava aqui adoecido. E vejam que o rim e o coração estavam presentes no adoecimento dos 3 casos. Né? 2 deles ficaram caracterizados como doença de cadeias leves, porque um tinha, não é, discrasia de células plasmáticas e o outro tinha mieloma múltiplo. E né, não foi, obviamente, esclarecido qual era a característica dessa amiloidose. Né? Aí ele faz uma revisão de literatura e mostra aqui, né, 19 casos, né, de amiloidose primária com hipertensão portal, né, e vejam que todos eles eram AL. Todos eram AL. Amiloidose de cadeias leves. Todos, à exceção de um, né, que era amiloidose secundária, AA, todos eram AL. Consequentemente, amiloidose primária, amiloidose de cadeias leves, amiloidose sistêmica. E observem a faixa etária, não é? A exceção desse paciente que tinha 40 anos, todos tinham mais de 50 e estavam em torno ali dos 70, 60 anos de idade. E o adoecimento era muito sistêmico. E também todos tiveram desfechos muito ruins. A maioria deles morreu. Em um intervalo de tempo muito curto. Então, somando-se a esses 19 casos de hipertensão portal e insuficiência hepática por amiloidose primária, né, temos mais 3 descritos do autor, seriam, portanto, 22 casos até aquele momento da literatura de uma apresentação da amiloidose AL, expressando-se sobre a forma de hipertensão portal e disfunção hepática. E como fazer o diagnóstico da amiloidose? Né? A amiloidose é um conjunto de sinais e sintomas, né, desde fadiga, né, perda de peso, disfunção cardíaca com preservação da fração de ejeção, né, proteinúria e edema por síndrome nefrótica, neuropatias, né, macroglossia, as púrpuras periorbitárias, como a gente vê aqui nessa figurinha, né, e síndrome do túnel do carpo. Portanto, o adoecimento multissistêmico. Esses pacientes devem ser candidatos à biópsia. E quando a gente faz biópsia da gordura abdominal e soma-se a essa biópsia
a biópsia da medula óssea, a sensibilidade aumenta para 90% ou mais, né? Se necessário, biopsiar glândula salivar pequena ou então órgãos adoecidos, como rim, coração, fígado ou nervo periférico. Depois que o diagnóstico histológico é confirmado, é necessário fazer imunohistoquímica para determinar qual é o padrão da fibrila amiloide. Se é amiloide AL, se é amiloide AA, se é amiloide beta 2, enfim, qual é o padrão de amiloide que eu tenho ali. Inclusive com análise de DNA, né, e estudo, né, por cintilografia para avaliar, né, adoecimento multiorgânico. Aqui, identificar o clone de plasmócitos. Fazer, portanto, pesquisa, né, de cadeias leves na urina e no sangue periférico, com imunofixação, estudar, né, a medula óssea, né, inclusive com FISH, né, e o estudo do esqueleto, para ver se há ou não lesões líticas em saco abucado, que podem acompanhar os pacientes com amiloidose, né, e isto, né, já seria amiloidose com mieloma múltiplo. Algo que a gente não viu no nosso paciente, né, não há o inventário do esqueleto e, de um modo geral, isso é obrigatório no rastreio de pacientes com amiloidose primária, buscando a associação com mieloma múltiplo. Portanto, né, a mensagem que fica é, né, amiloidose é uma doença rara? A amiloidose é uma doença complexa? Sim. Né? Existem 27, pelo menos, tipos de proteínas amiloides distintas, mas só 5 ou 6 expressam doença. Quais são as doenças da amiloidose que mais perpetuam aí os nossos raciocínios clínicos? Amiloidose de cadeias leves, que é a amiloidose AL. Amiloidose secundária, que é a amiloidose AA. Amiloidose do renal crônico, que certamente os nefrologistas em serviços de hemodiálise enxergam mais e documentam mais, né, do que no serviço de clínica médica. E a amiloidose da trânsito de retina, que é muito mais uma doença de diagnóstico de serviços de neurologia, porque esses pacientes chegam com polineuropatias para diagnósticos diferenciais. E essas polineuropatias podem recair lá no conceito da polineuropatia amiloidótica familiar, né? Diante disso, né, quando a gente olha para a amiloidose primária, o conceito é de uma doença multissistêmica, mas é principalmente adoecimento renal, adoecimento cardíaco e, eventualmente, ou pelo menos em 17% a 24%, acometimentos hepáticos que podem ser de diversas formas de apresentação. Seja só uma hepatomegalia com pouca expressão laboratorial, seja não é uma colestase como essa que a gente viu. Eu vi relatos descritos de casos de massas pseudotumorais com elevação de CA 19,9, né, e de CA 125, inclusive, né, associado à amiloidose pseudotumoral, né, e cujo diagnóstico inicial parecia ser tumor, e a investigação com biópsia mostrou tratar-se de fibrila amiloide. Eu vi relatos de casos de amiloidose fazendo ruptura hepática e levando a hemoperitônio. Então, casuísticas, obviamente, né, de um caso, outro aqui e acolá, mas a expressão da doença hepática da amiloidose ela é multivariada. Mas há que se pensar, né, na presença de amiloidose hepática em fígados grandes, cujo diagnóstico é difícil, cuja imagem não mostra alterações, né, estruturais do fígado e que a gente precisa, depois de exaurir daquela folhinha da gastrofolha de causas possíveis de hepatopatia, incluir também a amiloidose, né, nesse universo aí, como uma condição rara a ser buscada dentro das causas de hepatomegalia e alterações dos testes bioquímicos do fígado. Na verdade, ia ter mais 2 slides, que era para falar sobre o tratamento, mas eu cheguei no ambulatório às 18 horas, e aí eu me privei de fazer os slides, né, porque já não dava tempo de complementar. Eu preparei essa aula hoje no final do dia, e, portanto, o slide que seria aqui do tratamento, esses pacientes se beneficiam, né, com a quimioterapia do mieloma múltiplo. E hoje, né, as drogas novas, derivadas da talidomida, as drogas novas chamadas inibidores de proteossomas, né, como bertozomib, esses pacientes se beneficiam muito com a quimioterapia, né, do mieloma múltiplo, e que é o mesmo protocolo de tratamento para a amiloidose. Quando a amiloidose renal desencadeia disfunção renal e insuficiência renal terminal, esses pacientes são candidatos ao transplante hepático, como foi o paciente descrito aqui pela Fernanda. Então, a quimioterapia do mieloma é a quimioterapia aplicada aos pacientes com amiloidose primária, amiloidose AL, amiloidose de cadeias leves. Para as outras formas de amiloidose,
há tratamentos específicos que não incluem protocolos de quimioterapia. Esse protocolo do mieloma múltiplo, né, está aqui porque entende-se que a amiloidose é também uma doença de cadeia leve, é também um distúrbio plasmocitário, é também considerado uma gamopatia monoclonal, né, com esse desfecho multissistêmico. Então... tirando a plasmocitose que foi encontrada aí na medula, na biópsia de medula óssea, esse paciente tem tudo para ser somente amiloidose primária. Eu também acho. Porque, assim, ele queria... Eu estava na dúvida da quimioterapia, mas agora você falou que o tratamento é o mesmo e que responde bem, então eu acho que esse paciente não tem mieloma. Precisaria investigar outras coisas, a estrutura óssea e tudo mais, mas eu acho que a amiloidose explica tudo. O diagnóstico do mieloma múltiplo, ele requer mais de 20% de plasmose na medula e um órgão acometido por mieloma múltiplo, ou seja, né, e ali nós temos amiloidose, né? Então, eu acho que esse paciente, ele tem só amiloidose AL, amiloidose de cadeias leves. Eu acho que o diagnóstico de mieloma múltiplo não ficou definido, né, depois de exposto aí com clareza tudo que se colheu da gastrofolha desse paciente. É possível que, né, a gente possa concluir que ele tivesse o mieloma múltiplo intramedular, sem doença periférica, né? Mas aí a gente vai precisar, obviamente, sentar com a hematologista e ver o entendimento dela. Mas após o final da exposição, para mim ficou como se esse paciente tivesse só amiloidose primária, pura e simplesmente, né? E, doutor, mas ficou estranho realmente essa questão do amiloide sérico A positivo, porque aquele slide que você mostrou lá, um dos primeiros, todos os tipos de amiloidose, esse aqui, o diagnóstico de amiloidose AA é amiloide sérico A, esse daí. Esse daí, ó. Por isso que eu perguntei amiloide A sérico. A amiloidose, a denominação da amiloidose, a primeira letra é sempre A da amiloidose, a segunda letra sempre é o precursor, não é? Então, A de amiloidose, L de cadeias leves, entendeu? A de amiloidose, H de cadeias pesadas, A de amiloidose, A de proteína sérica amiloide. Porque essa proteína sérica amiloide é o reagente da fase aguda da inflamação, que a gente não pede, como pede VHS, proteína C reativa, mas se você pedir proteína sérica amiloide, ela vai estar elevada desses quadros inflamatórios infecciosos. O que acontece com ela? É que quando ela perde a capacidade de solubilidade e forma fibrilas, ela vai se depositar, né? Agora, por que ela se deposita em pacientes que tiveram adoecimentos como artrite reumatoide, Crohn, retocolite, né? E não se deposita no paciente HIV? E não se deposita no lúpus? Não há relato de amiloidose, né, do lúpus como há na artrite reumatoide. Então, por que esses adoecimentos, né, selecionam esse depósito de amiloide AA e outros não? Então, tem algumas coisas aí a serem muito esclarecidas com o sequenciamento de estudos aí sobre amiloidose, mas, de fato, quando o Caio colocou ali, né, você colocou amiloide A, falei, não, isso não deve ser amiloidose secundária, porque a amiloidose secundária o paciente tem que ter, né, uma condição prévia. E essa condição prévia não pode ser mieloma múltiplo, porque o mieloma múltiplo carrega com ele AL, que é uma amiloidose de cadeias leves. Então, tem que ser adoecimentos infecciosos e inflamatórios, né, de outras naturezas, como a gente chamou a atenção ainda há pouco, né? Mas ele não falou que não era para dar importância para isso, porque foi só o reagente usado para... O reagente, exatamente, né? Por isso eu dei importância mais ao que a Fernanda falou lá, de capa e lambda, que são cadeias leves, né? Fragmentos de cadeias leves. E aí fecharia o diagnóstico de amiloidose AL. Certo. Tá. Delmar, deixa eu te perguntar. Nessa variante da trânsito de retina, essa doença de português, é aquela que tem indicação de transplante em dominó. Isso. Que você... Para amiloidose familiar, que também a amiloidose familiar portuguesa, né? É a apresentação. Quando a gente olha para cá, ó, a trânsito de retina. Aí você tem aqui, né, familiar, né, polineuropatia familiar amiloidótica hereditária, né, cardiomiopatia amiloidótica hereditária, e o grande exemplo, tem uma que é dinamarquesa,
o grande exemplo da amiloidose transtirretina é essa da portuguesa, a amiloidose familiar portuguesa, que é chamada doença de Corino de Andrade. E esses pacientes têm uma mutação, né? V30M, né? Que é a troca da valina pelo ácido, pelo o M, que eu não vou lembrar agora. Valina aí. O M é de quem? Que aminoácido é M? Metionina. Metionina. Troca da valina pela metionina. Essa mutação, né, V30M, é a mutação mais presente na amiloidose transtirretina, né? Então, ela é tratada, inclusive, com transplante hepático, porque a transtirretina é a pré-albumina, que é sintetizada pelo fígado, e que é liberada na circulação sanguínea para carrear vitamina E, carrear hormônio tiroidiano. Então, esses pacientes se beneficiam com o transplante hepático. E o fígado deles vai para outro, né? Isso, eu vi dominó, né? Que o fígado deles funciona em outra pessoa. Exatamente. Eu vi um artigo publicado recentemente em Portugal, que é a experiência maior deles, de 30 e poucos pacientes transplantados, né, de fígado por amiloidose, polineuropatia amiloidótica familiar, com uma resposta espetacular de sobrevida. Excelente, Gama. Parabéns. O fato de eu não ter... Muito bom. O fato de eu não ter... O meu assessor ter me prejudicado aqui no início me tirou a estabilidade emocional, entendeu? Não prejudicou em nada, Gama. Foi excelente. Eu dei um xingamento nele aqui com o áudio fechado, né? E aí depois eu tive que respirar fundo para continuar. Mas, enfim... Né? Deixa ele sem janta hoje. Tá valendo tudo, porque o objetivo é a gente discutir aqui um pouquinho de medicina, né? Beleza. Vamos ter foto hoje, não? Oi, vamos? Ih, doutor, eu acho que o programa não tá ruim. Vou tentar aqui, peraí. O doutor, tenta tirar a sua apresentação, que eu acho que fica para eu tentar. Pronto. Deixa eu ver. Boa, Gama. Sem essa... Eu consegui tirar, viu? Não tá funcionando. Vou tirar aqui. Não tá, assim, como não tem muita gente com a câmera aberta, eu acho que se abrir a câmera, porque nós só dá para botar 3, 6, 18 pessoas. Se tiver 18 pessoas. Vivi. Oi, Vitória. Oi, Gilmar. Gustavo. Oi, pessoal. Vai ser menos pessoas. Boa noite. Bora. Então, peraí. Bora que eu quero sorrir. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Maria. Obrigado.